Lendo a palavra bíblica de 1 Coríntios, leremos o capítulo 9. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Bem, temos no capítulo 9 de 1 Coríntios, efetivamente 27 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, traça-o. Repetindo o versículo 10 e do 10 em diante. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Repetindo o versículo 18 que nos diz: nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27º e último versículo do capítulo 9 nos diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pois bem, por meio desses 27 versículos, nos fala o capítulo 9 de 1 Coríntios acerca da liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, do versículo 1 com ênfase até o 27. Aqui nos demonstra, por força desse capítulo, que foi necessário até ao próprio Paulo explicar os porquês e escolher, inclusive, fazer uso daquilo que já está na palavra do Senhor, que diz: tudo me é lícito, só que nem tudo me convém. Estejamos atentos que ter direito de fazê-lo não significa ser a melhor opção em determinadas questões. Aqui ficou claro que temos de adaptar a nossa linguagem para lidar com as diferenças, focados efetivamente no objetivo primordial, nesse caso, a salvação, dando continuidade ao que determinou o próprio Cristo, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Sejamos assim, que possamos ser instrumento do Senhor de um modo direto ou indireto, na condução de outras vidas ao conhecer a palavra do Senhor, a beber nas fontes da maravilha que é viver sob a égide do amor, favor e poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E tenhamos cuidado de que o que a nossa boca, que o que da nossa boca saia, seja sempre bênção. Pois a maldição lançada como bumerangue volta para si, com absoluta certeza, vale a observância de que, se não for para abençoar, melhor estar com a boca fechada. A palavra do Senhor fere quando ela é dita, sobretudo aquele que abre a boca e não a pratica. Estejamos mais e mais focados que só o amor, favor e poder de Deus nos sustém. Estejamos mais e mais atentos, pois seremos julgados o tempo todo, principalmente por aqueles que não têm acesso a este direito. Só existe um justo juiz, a perfeição. E a nossa boca que fale sobre aquilo que nós vivemos, pois é muito triste quando alguém quer ser exemplo falando e não agindo da mesma forma. Quer levar alguém a Cristo? Por vezes não é necessário nem você abrir a boca para pregar a palavra dele. Mas o testemunho do seu viver, às vezes, conduz essas pessoas a prestarem atenção. Ei, por quê? Para quê? Que história é essa de ser diferente? Algumas diferenças atraem, outras implicam distância. O que ocorre sempre é, efetivamente, estaremos sendo observados o tempo todo. Para o bem ou para o mal, sempre estaremos sendo julgados. Mas a nossa preocupação que seja estar focados no alvo perfeito que é Cristo. Que Deus a todos abençoe o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. A você que acessa essa palavra, essa mensagem vindo da leitura bíblica, em lendo a palavra bíblica, nesse canal, compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. Sucesso!